Bom dia! Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de vida até o seu coração. Estamos em uma série falando sobre se livrar das sobrecargas, como aprender a se livrar das sobrecargas. Falamos sobre aprender a perdoar, a se organizar, a ser organizado. Falamos sobre aprendendo a respeitar os seus limites. E hoje queremos falar sobre algo muito poderoso, que se nós aprendermos, vamos nos livrar de grandes sobrecargas, que é cuidar com o que sai da minha boca, ou seja, controlando a minha língua. E para falar sobre isso, eu quero usar o texto de Tiago, que está no capítulo 3, no versículo 2, e diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ah, meus amados, quanta sobrecarga, quanto peso nós podemos trazer para nós se nós não tivermos sabedoria com as palavras. Lá em Provérbios 12, 18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quantas palavras você já não falou ou quantas palavras nós já não ouvimos que serviu de remédio, que serviu de cura, que serviu de alívio, mas o contrário também é verdadeiro. Quantas palavras nós já ouvimos que nos feriram, que trouxeram dor, que assim como o Provérbios diz aqui, ferem como espada. As palavras, meus amados, depois que elas saem da nossa boca, ou elas vão nos abençoar, ou elas vão amaldiçoar. Ou nos amaldiçoar, ou amaldiçoar alguém, ou me abençoar, ou abençoar alguém, ou ela vai alegrar, ou ela vai entristecer, ela vai consolar ou não, ela vai acrescentar ou não. É por isso, queridos, que nós precisamos cuidar do que sai da nossa boca. Lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Peraí, você está falando de boca, agora de coração? Então, queridos, nós precisamos aprender a controlar as nossas palavras, identificando o estado do nosso coração. Nós precisamos passar a observar o que está enchendo o meu coração, o que está enchendo o seu coração, o que está ocupando o seu coração. Como essa série, eu pergunto, o que está sobrecarregando o seu coração? Porque aquilo que te sobrecarrega, com certeza vai ser aquilo que você vai falar. Por exemplo, aquilo que te preocupa vai ser aquilo que vai sair da sua boca. Aquilo que te deixa ansioso, com certeza, vai sair pela sua boca. Aquilo que te deixa com medo, aquilo que te deixa apavorado, com certeza vai sair da sua boca. Então, queridos, muitas vezes não paramos para pensar e simplesmente vamos falando. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela não somente nos alerta, como ela também nos traz o caminho para o conserto, o caminho para uma vitória, uma bênção. E nós aprendemos na palavra de Deus sobre o Espírito Santo. E aí entra o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio.
E o que vem a ser domínio próprio? Domínio próprio é saber controlar as suas emoções e as suas atitudes. Sem o Espírito Santo de Deus em nós, não existe domínio próprio. É o Espírito Santo que me ajuda, queridos. É o Espírito Santo que nos ajuda a controlar as nossas emoções e as nossas atitudes. É o Espírito Santo em mim, que trabalha em mim constantemente, que traz para minha boca um freio, que traz para minha boca uma pausa, uma não fale nada agora. É literalmente um controle. O salmista dizia assim: Senhor, põe um guarda na minha boca e um freio na minha língua. Por que o salmista dizia isso? Porque ele sabia que enquanto a palavra estava dentro da sua boca, ele tinha domínio sobre ela. Mas que depois que a palavra saísse da sua boca, seria ela que iria dominá-lo. E nós estamos muitas vezes sobrecarregados por palavras que nós estamos falando para nós, falando sobre nós, falando do outro para o outro. E nós vamos perdendo a noção do que está lá em Mateus, no capítulo 12, 36, que diz o seguinte: que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Nós vamos perdendo a noção do que eu estou falando pode gerar um futuro ou abençoado ou não. O que eu estou falando, eu vou dar conta. Tudo que eu estou falando. Então eu oro nessa manhã em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que traga sobre mim, que traga sobre você, que venha sobre nós com domínio próprio, com capacidade vinda do Espírito Santo para controlar as nossas emoções e as nossas atitudes. Porque você simplesmente pode observar que quando você pensa no que você vai falar, você ali já imagina: se eu falar isso, vai gerar uma confusão. Se eu falar aquilo, vai trazer um problema. Isso é o quê? Isso é domínio próprio. Isso impede que o fogo aumente. Isso impede que aquela situação fique pior. Agora, quantas vezes entramos em situações que já estão pegando fogo e uma palavra faz tudo explodir? Agora, o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes estamos em situações difíceis, pegando fogo, e às vezes uma palavra é um balde de água fria que apaga todo aquele fogo, que gera paz, porque existe um poder na nossa língua, existe um poder nas nossas palavras, amados. E nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ajudará a controlar o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, depender do Espírito Santo de Deus para todas as coisas, é começar a ver palavras sábias saindo, fluindo da sua boca para abençoar a sua vida, para abençoar a vida das pessoas que estão à sua volta. Eu digo para você, queridos, nessa manhã, que as suas palavras podem ser remédio na sua família hoje. Que as suas palavras podem ser bálsamo, pode ser unguento que cura. Pode ser aquela palavra que vai começar a abrir os caminhos. Você quer ver quando você declara seu amor pelos seus filhos? Quando você faz uma declaração de amor dentro de casa?
Quando você tem falas, palavras, atitudes de demonstrar o seu amor, você gera no coração do outro um benefício. Então nós precisamos entender que se da nossa boca pode sair bênçãos e da nossa boca pode sair maldição, escolha a bênção. Como a palavra do Senhor diz, escolha a bênção para que você viva. Então, querido, se hoje nós queremos nos livrar das sobrecargas, precisamos aprender a controlar o que está saindo da nossa boca. Precisamos aprender a analisar como tem andado o nosso coração, porque a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Então vamos observar mais os nossos corações. Vamos trazer os nossos corações hoje para diante de Deus e dizer: Deus, me cura. Porque se o meu coração está ferido, na minha boca só vai sair palavras de dor. Se o meu coração está alegre, ele está esperançoso, da minha boca só vão sair palavras de alegria e de esperança. Agora eu posso estar passando pelo vale da sombra e da morte e tomar a decisão de falar em fé palavras que me tirem daquela situação, palavras que não vá piorar aquela situação. Então use a sua fé. Mesmo que você não queira falar algumas palavras, declare a palavra de Deus. Eu não queria abençoar aqui, mas eu escolho abençoar. Eu não queria ser gentil aqui, mas eu escolho falar com gentileza. Eu não queria aqui ser uma pessoa calada, mas eu vou me calar. Porque o domínio próprio abençoa. O domínio próprio nos protege de termos sobrecargas sobre nós. Amém, amados? Eu gostaria de orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã porque cremos que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos o estado do nosso coração. Quantos de nós hoje está com o coração tão atribulado, tão amedrontado, tão desesperado e não sabemos, ó Deus, nem o que falar, não sabemos como agir, não sabemos como controlar as nossas emoções e atitudes, mas clamamos o Teu Espírito Santo nessa manhã. Ajuda-nos para que não venhamos a gerar dores, a gerar dificuldades, mas que sejamos, ó Pai, geradores de bênçãos, geradores de vida. Eu oro nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Olha, queridos, Deus tem algo poderoso para a sua vida. Continue conosco todos os dias. Assine lá, se inscreva no canal, acione o sino de notificações, dê o seu like na palavra para que ela se propague, para que ela se multiplique. Seja um missionário junto comigo na palavra de vida. Até amanhã, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.